o chamado pai do DeFi, explica por que ele abandonou o mercado e sumiu por anos aí. Olha só essa notícia aqui do Gustavo Bertolucci para o Livecoins. Foi um período desafiador e incrivelmente estressante, e eu não gostaria que nenhum dos meus colegas construtores tivesse que passar por algo assim, desabafou o programador. O que aconteceu aqui? Vamos lembrar que recentemente Trump foi empossado, virou, né, o novo presidente dos Estados Unidos, e os primeiros atos que ele inclusive tinha prometido fazer foi liberar o Ross Ulbricht, que é lá o criador da Silk Road. Você goste ou não do Ross Ulbricht, se você concorde ou não que ele podia ganhar dinheiro ou não com o site lá que tinha coisas ilegais ali sendo vendidas, mas o fato é que ele pagou o preço de construir uma ferramenta e não de ser necessariamente o criminoso. E recebeu aí o perdão presidencial, inclusive, e tá livre. Só que a gente tem outros casos lá que a gente não sabe ainda se o Trump vai também dar o perdão presidencial, mas o fato é que as primeiras determinações ali do governo Trump já dão conta de que os agentes reguladores dos Estados Unidos devem ser menos restritivos com os mercados de criptomoedas, os mercados de inovação. Por quê? Os Estados Unidos se tornaram um país, no governo anterior principalmente, que é muito contra a cripto e afastou, né, jogou para longe dos Estados Unidos toda a inovação, os investimentos relacionados ao mercado de criptomoedas. E esse cara aqui é um desses caras, né? Ele é chamado de André Cron, o nome dele é André Cronje, né? Ele foi conhecido como o pai do DeFi, tá? Na tradução literal aqui, o pai das finanças descentralizadas. E ele publicou no Medium aqui a razão de abandonar o mercado em 2022, no auge do trabalho que ele estava fazendo, né? E ninguém entendeu por que ele saiu do mercado na época. E aqui ele está dizendo o seguinte, para aqueles que não sabem, em 2022 eu me afastei do DeFi. Isso não aconteceu após algum post dizendo construir no DeFi é ruim, ou algo do tipo. Ou seja, não tinha nada a ver com achar que o mercado de DeFi era ruim ou nada assim. Ele simplesmente parou de postar e de engajar em qualquer ambiente público. Um dos meus cofundadores na época, Anton New, fez o mesmo. E ele publicou tweet sobre o assunto. Então, o que aconteceu na época, né? Então, ele vai explicar aqui, né? Ele lembra que em 2020 ele lançou a YFI, né? YFI, que foi um token que valorizou bastante. Acho que foi um token que teve um airdrop grande na época. Deu muito certo. Dentro de todas ele fez o YFI dentro de todas as exigências regulatórias conhecidas naquele momento, né? E ele ainda destaca que não vendeu tokens, não levantou capital e não tinha nenhum benefício financeiro com o protocolo. Ou seja, ele criou o protocolo e fez tudo dentro das exigências regulatórias da época e não ganhou, não vendeu token, não levantou capital e não teve nem benefício disso. Eu não sei se isso tudo é verdade, obviamente, mas é o que ele está dizendo aqui, né? E além disso, o programador afirmou que não era um cidadão dos Estados Unidos e nem trabalhava nos Estados Unidos. Assim, em 2021, ele lançou o Keeper da mesma forma, novamente sem captar, e alega que também não teve benefícios financeiros. E aí que veio o problema. Sem esperar, comecei a receber cartas da CVM dos Estados Unidos, da SEC. Naquele ano, 2021, com intensos debates de DeFi na comunidade de criptomoedas, o pai do DeFi lembra que recebeu uma primeira carta da SEC. Em 2021, recebi a minha primeira carta da SEC. Era um simples pedido de mais informações sobre o YFI. Levantei dinheiro, quem eram os investidores, quem estavam recebendo os lucros, etc. Eu atendi o pedido e forneci o máximo de informações que pude. Só a coleta das informações levou semanas de esforço real e de tempo para conseguir os detalhes. E é difícil mesmo nesse mercado, né? Tudo descentralizado, né? Eles solicitaram muitas vezes detalhes que eu não tinha e precisei fazer horas de pesquisa para encontrar. Achei que isso seria o suficiente. Após a primeira carta, aparentemente inofensiva, ele lembrou aqui que começou a receber mais cartas com um tom mais questionador. Só para lembrar um caso brasileiro aqui parecido com isso, o Edilson Osório, que já esteve aqui no canal, que é um dos principais nomes de criptomoedas do mundo, ele sofreu a mesma coisa aqui no Brasil. Ele quis lançar um projeto, quis fazer tudo dentro das regras, e a CVM foi atrás dele, começou a mandar carta e ameaçar ele com processos ali, e ficaria impagável para ele, o dinheiro foi acabando, e ele desistiu do projeto. Ele recebeu ameaças de todos os tipos aqui no Brasil, acabou mudando para a Estônia por conta dessas questões, tá? Mas é um caso parecido aqui, em proporções talvez menores, mas que aconteceu aqui no Brasil também, né? E além disso, ele recebia cartas todos os meses e começou a questionar se valia a pena construir um ecossistema. E aí que você começa a receber carta da CVM ou da SEC nos Estados Unidos, você começa a ficar com medo, porque, cara, um processo desse, se você perder e você tá lutando contra o Estado, né? Se você perder, você tá fudido, né? E aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu sair do mercado, desaparecer para não correr risco, assim como desenvolvedores até do próprio Bitcoin resolveram sumir do mapa aí quando prenderam lá o cara da Tornado Cash, por exemplo, que também fez uma ferramenta
e a ferramenta que ele só desenvolve a ferramenta quem usa a ferramenta que eventualmente usa para lavar dinheiro, e ele foi preso pelo mesmo motivo. E aí ficou todo mundo com medo, muitos desenvolvedores desistiram. E vejam como o Estado e a regulação podem destruir o mercado, né? Porque essas pessoas começam a falar, eu vou sair fora, não vou mais desenvolver, porque isso pode me colocar em risco, aí eu posso ser preso por simplesmente estar fazendo um trabalho de fazer um projeto interessante, né? Só que aí o que mudou, né? Por que ele voltou atrás? Porque a SEC mudou, né? A nova direção da SEC, ele se sentiu livre para comentar o caso, porque o Trump colocou uma galera lá que, ó, e deu a orientação, vocês precisam incentivar aqui, né, o desenvolvimento e tudo mais. E aí, com esse novo direcionamento da SEC, ele criou coragem e voltou a aparecer. E ele está dizendo aqui que foi um período desafiador e incrivelmente estressante. Eu não gostaria que nenhum dos meus colegas construtores tivesse que passar por algo assim. Eu aguardo com ansiedade o futuro de um novo mundo descentralizado que podemos construir. Então, agora o criador do DeFi volta para a cena, volta para a construção de aplicativos e de tecnologias, justamente porque ele entende que a regulação lá vai ficar menos restritiva, né? E principalmente precisa ter a regulação. Tem muita gente que é contra a regulação, mas o fato de você ter regulação permite que as pessoas tenham liberdade para saber. Se eu sei a regra, eu sei que eu não vou ser punido por fazer alguma coisa, e aí eu tenho coragem de fazer. Se você não sabe exatamente a regra, ou se as regras são nebulosas, e principalmente se as agências que regulam isso tudo, né, que fiscalizam isso tudo, são tendenciosas, você faz dentro das regras e eles te punem da mesma forma. E isso afasta, né, afasta investimento, afasta as mentes, afasta os cérebros do país, e isso é terrível para o país em que isso está acontecendo, e é nesse sentido que está mudando lá nos Estados Unidos. É por isso que o mercado está animado aí com as mudanças lá nos Estados Unidos. Apesar de serem coisas do Estado que a gente sabe que são contra o mercado de criptomoedas de forma geral, o Estado é contra o mercado de criptomoedas de forma geral, mas basta ter uma regulação minimamente positiva para que muita grana venha para o mercado cripto, e esse mercado continue crescendo e trazendo tanta coisa nova que está todo mundo querendo, né? Tá todo mundo precisando. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que ele não deveria ter fugido, ele deveria ter continuado essa briga, ou você acha que tá certo? E outra coisa principal, você acha que ele deveria ter voltado agora, porque o Trump tá, né, e a nova administração tá mais positiva? Ou você acha que ele tinha que ter continuado na surdina, porque isso pode ser um cavalo de Troia, que eles estão falando que vai ser mais positivo e tudo mais, mas no final das contas vão ferrar com todo mundo. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Fala pra mim aqui nos comentários desse vídeo.